Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A igreja, todos nós sabemos que é um tipo hospital, né? Claro que a gente entra, né, para ouvirmos a palavra de Deus, né, e principalmente para adorarmos a Deus. Se essas duas coisas na nossa vida, quando a gente entende que nós vamos lá para adorar e depois para escutar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos ter fé, sabe? Então, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A igreja tem que ter adoração e tem que ter palavra. Agora, palavra que vem do trono de Deus, não palavra qualquer, pregada aleatoriamente da cabeça do líder, da pessoa que está pregando. Não, tem que vir de Deus. Ele sabe o que é bom para o nosso coração, que a gente precisa ouvir. Agora, nós sabemos que na igreja, né, tem muita gente, né, que vai todo quebrantado, com problemas, né, emocionais, com problemas a se resolver, e vai lá, se derrama diante de Deus, pede para Deus, né, suplica para Deus, né, para que Deus intervenha no seu sofrimento, no seu problema. Mas também, irmãos, na igreja tem muitas pessoas com problemas psicológicos. Pessoas que vêm com problemas, às vezes, né, está fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, ou sei lá, o que mais o que, e se refugia na igreja para ver se resolve seus problemas. Muitos conseguem, por quê? Porque eles veem que seu problema é espiritual. E mistura, né, tudo ali na igreja, ali, psicológico, espiritual, a pessoa, entendeu? A tendência dessa pessoa, entendeu? Ou é melhorar ou piorar, por incrível que pareça. Tem muita gente, estou falando de cátedra, conheço alguns, entendeu? Que tinham problemas psicológicos, a gente orava, falava tal, e parecia que a pessoa melhorava, a pessoa só piorava. Porque tinha uns trejeitos mesmo de perturbação. Porque tem muita gente, irmãos, que tem muitos problemas psicológicos, vai para a igreja e não se convertem. Porque é claro que o Senhor Jesus, ele está ali, ele liberta, mas a pessoa, sabe, está tão entranhado no problema psicológico que acaba não conseguindo se libertar pelo lado espiritual. Eu conheci um jovem, não vou dar o nome dele aqui por ética, mas muita gente que está assistindo esse vídeo lembra dele. Tinha um jargão que ele falava, ô irmão, e ele era muito engraçado, entendeu? E ele contava umas histórias assim, sabe, louca, que ele foi líder, ele era um dos componentes do grupo Sepultura. E a gente ouvia aquilo ali com atenção, entendeu? E ele contava que ele tinha um cabelo enorme, que nem a tesoura cortava. Ele tinha feito pacto e tal, não sei o quê, e, sabe, umas doideiras assim que a gente ficava ouvindo assim, rapaz, que testemunho tremendo. E um dia eu levei ele no círculo de oração das irmãs lá da minha igreja. Falei, esse cara vai dar esse testemunho lá. E eu sabia como as irmãs eram, entendeu? E, por incrível que pareça, uma irmã que foi lá na frente lá, que tomou o microfone da mão dele, é uma irmã que está muito em voga aí nos vídeos aí, Cristina Maranhão. Ela foi e tomou o microfone da mão dele e mandou ele sentar. A gente já sabia que era mentira, mas ele falava aquilo com tanta convicção. Eu falei, então tu vai lá dar um testemunho lá no centro de oração. E levei ele lá. E essa irmã foi lá na frente lá e tomou o microfone na mão dele. E o engraçado, irmão, que como ele, tem muita gente assim, entendeu? O jovem perturbado, ele não queria, a gente cansou de fazer oração com ele, cansamos de falar para ele, entendeu? Mas, infelizmente, era uma pessoa muito perturbada, entendeu? Que não tinha
convicção do que queria, entendeu? Muito. E ele fugiu, ele é de uma família até com condição financeira boa, bastarda e tal, mas ele é o filho rebelde, na verdade era isso. Eu não sei que fim dele deu, porque cada um tomou um rumo, né? E não sei que fim ele deu. Então, irmãos, tem muitos líderes, entendeu? Inclusive nesse sentido, entendeu? Tem muitos líderes dentro da igreja, entendeu? Que foge desse tipo de crente. Foge mesmo, não enfrenta. Porque sabe que tem uns que são, sabe, escândalos mesmo, fala coisa, confronta os líderes, confronta o pastor, confronta a irmã. Entendeu? Com um problema seríssimo. Porque, né, a igreja, as pessoas não podem fechar a porta para ninguém. A igreja tem que chamar, todos têm que ser bem-vindos, independente da sua classe. Então é complicado quando você pega uma pessoa assim, porque por mais que você fale, a pessoa, entendeu, não quer entender, não quer coração, sabe, totalmente fechado para o evangelho e fala ali, complicado. Esse irmão, inclusive, no início ele foi lá no ciclo de oração, ele precisava de um lugar para dormir. Uma senhora que tinha a sua casa, ela fazia pensão também, né? Ela alugava para alguns quartos para as pessoas, ou vagas, né, de beliche e tal para algumas pessoas. E acolheu ele, né, na sua casa. E ele chegou lá e ele fez umas coisas lá para a irmã lá, que eu não estou lembrado agora, mas que foi absurdo. Ele parecia que ele queria comer e exigiu da irmã. A irmã deu uma surra nele de chinelo, botou ele para correr de lá, entendeu? Porque você viu que realmente não era o que ele estava encapetado. Irmã, complicado. Gente, pessoas complicadas. Mas a igreja é para isso. Agora, eu também quero falar, também, mediante a isso, o que os pastores que não pastoreiam, porque tem muita gente que sabe que tem muita gente com problema na igreja, mas eles só pastoreiam lá de cima, só do púlpito, são os pastores do púlpito, pastoreando do púlpito. Eles só sabem pastorear do púlpito, eles não sabem, entendeu? Ir lá, por exemplo, dar um conselho, fazer uma oração, entendeu? Libertar, ir para evangelismo junto com os jovens ou com os membros da igreja, como a gente mesmo fazia visita na casa de várias pessoas que se converteram. Eu já falei, eu gosto de falar, repetir, porque eu já falei em outros vídeos, então eu não quero ficar repetitivo. Já falei que nós fomos numa casa com um irmão, eu e um irmão só e uma irmã. A irmã foi na casa ao lado, a mesma casa, a mesma família, mas na casa ao lado, orar para uma senhora, enquanto eu e ele fomos orar para uma outra senhora e os filhos dela. Irmão, tinha tanta imagem de escultura dentro dessa casa, dessa mulher, de demônio, de tudo que você imagina. A gente começou a orar lá dentro da casa dessa senhora, o diabo começou a se manifestou na vida dela, daqui a pouco saiu da vida dela, nós oramos, entrou no filho dela e ele começou a falar grosso pra gente fugir dali, daqui a pouco saiu dele, entrou no outro, filho dele, ia tudo, ó, homem, sabe, forte. Eu falei, meu Deus do céu, a gente ali orando no espírito, irmãos, foi uma batalha, mas conseguimos libertar todos eles ali naquele momento em oração. Aquela família seguiu na igreja e tal, e depois ela se livrou de todas aquelas imagens e se libertou. Mas, entende? Esse tipo de visita é importante quando um líder, pastor, vai. Mas quem estava indo éramos nós. O líder, tem muitos pastores só de púlpito. Eles não vão ao evangelismo, eles não vão em visita, eles não vão no hospital, eles não sobem em favela, eles são só pastores do púlpito. Entendeu? Não são pastores que põem a mão no arado de verdade. Então tá cheio de pastor assim. Você vê esses chamados itinerantes, que eu acho um absurdo, entendeu? Esses caras só querem pregar e ir embora. Prega e vai embora, prega e vai embora. Que pastor é esse? Que não pastoreia, que não dá um conselho, que não, sabe, não ora, não pega, não põe a mão mesmo no arado dentro da igreja e fora da igreja, junto com a igreja, entendeu? Não, tá sempre hotel, entendeu? Isso, aquilo, muitos cobram, a gente sabe a parafernália que é hoje em dia, a patifaria, vamos dizer assim, né? Mas, né, tem muita gente aí, muitos trovoadas da vida aí, entendeu? Só sabem pregar e mais nada, não sabem pastorear. Então hoje em dia tem isso, tem os pastores do púlpito, que infelizmente não pastoreiam, só sabem subir no púlpito, né?
falar a palavra de Deus, receber e ir embora. Só isso. Então nós tenhamos compromisso com Deus, irmãos. Tenhamos compromisso que Deus sabe que realmente é dele quem não é. Quem é lobo, quem é joio, quem é trigo, quem é joio, quem é trigo, quem é lobo ou quem é ovelha. Só Deus sabe, ninguém mais. Amém? Essa palavra que você pode entender que tem muita gente problemática na igreja, mas a igreja é um hospital espiritual. Mas o principal mesmo é a gente adorar e ouvir a palavra de Deus. Amém? Essa palavra de Deus pode te abençoar muitíssimamente em nome de Jesus.